Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que dá um verdadeiro chacoalhão na educação. É Os Professores como Intelectuais, do Henry Giraud. Um livro fundamental. E olha, para começar é bom deixar claro, isso aqui não é um manual com dicas para a sala de aula, né? Não mesmo. É uma provocação. É uma provocação. A gente vai investigar uma ideia que, muda tudo. E se o professor não for só um técnico que aplica regras, mas um intelectual transformador? Exato. Nossa conversa hoje vai ser sobre o que isso significa na prática, sabe? Usando o livro do Giraud e as apresentações de gigantes como Paulo Freire e o Peter McLaren, que estão na obra. É um embate de visões, né? Totalmente. De um lado, a escola como uma linha de montagem. Do outro, a visão do Giraud da escola como um laboratório para a democracia. Exato. E para entender a força do Giraud, a gente precisa primeiro entender contra o que ele estava reagindo. Pensa naquela imagem clássica da escola. Focada em eficiência, testes padronizados, isso em preparar para o mercado. É uma visão quase industrial. Aí Giraud chega e fala, peraí, isso tá errado. O ponto de partida dele é bem radical. Radicalmente simples. Escolas não são espaços neutros. Nunca foram. Elas são tipo caldeirões culturais e políticos, onde visões de mundo estão sempre em disputa. Então, o que a gente vai fazer aqui é desvendar como essa perspectiva vira de cabeça para baixo o que a gente pensa sobre ensinar, aprender e, bom, no fim das contas, sobre ser um cidadão. É por aí, certo. Vamos começar a desembrulhar essa ideia. Muita gente sente na pele que a escola parece cada vez mais sobre métricas, rankings, preparação para o vestibular, para o mercado. E menos sobre aprendizado de verdade. Exato. E menos sobre formar pessoas. O Giraud dá um nome para esse sentimento, ele chama de racionalidade tecnocrática e discurso positivista. São termos que soam acadêmicos, né? Pois é, mas o que eles significam no dia a dia de um aluno ou de um professor? Olha, significam que a escola passou a ser gerenciada com a mesma lógica de uma empresa. Aquela lógica de buscar o máximo de lucro com o mínimo de custo. Entendi. A racionalidade tecnocrática é essa obsessão por eficiência, por controle, por resultados que sejam previsíveis. As perguntas que dominam são tipo, como a gente ensina mais conteúdo em menos tempo? Como a gente mede o aprendizado com um teste de múltipla escolha? Exatamente. A educação vira um problema técnico que precisa ser resolvido. E nessa lógica, o currículo é pensado para ser a prova de professor. Risco para o sistema. Exatamente essa a ideia. É a noção de que a criatividade ou o pensamento crítico do professor podem, atrapalhar a uniformidade do processo. Ele vira um executor de um roteiro criado por especialistas que estão longe da sala de aula. O objetivo principal é instrumental. Transmitir um pacote de habilidades para o estudante se encaixar nas engrenagens da economia e o que essa visão ignora, ou melhor, o que ela silencia de propósito, são as perguntas fundamentais. Conhecimento para quê? Habilidades a serviço de quem? A escola forma um cidadão crítico ou um trabalhador obediente? Essa é a questão central. E essa formação do trabalhador obediente não acontece só pelo conteúdo das matérias, eu imagino. Fico pensando que a própria rotina da escola, o sinal que toca, a fila, as carteiras organizadas, tudo isso já ensina muita coisa. Com certeza, isso me parece ter muito a ver com um conceito que o livro aborda e que é fascinante. É o currículo oculto. Você pegou o ponto central. O currículo oculto é talvez a força mais poderosa dentro da escola. E ele não está nos livros, né? Não está nos livros didáticos, nem no plano de aula. Ele é o conjunto de normas, valores e crenças que são ensinados silenciosamente. É o que se aprende quando não se está aprendendo oficialmente. Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, a hierarquia é ensinada na relação com a direção, com os professores, a pontualidade e a passividade são recompensadas, a competição é estimulada pelas notas, pelos rankings. Nossa, o livro traz uma análise do pesquisador Philip Jackson sobre isso, que é brutal, de tão precisa. Ele detalha como a sala de aula ensina muito mais do que português e matemática. Sim, a análise do Jackson que o Giraud usa é demolidora. Ele foca em 3 aspectos: as multidões,
o elogio e o poder. Multidões. Isso. Primeiro, as multidões. Um aluno está quase sempre dentro de um grupo grande e isso o força a aprender a esperar. Esperar para falar, esperar para ir ao banheiro. Esperar a sua vez para tudo. Para tudo. E essa paciência forçada, diz o Jackson, é uma forma de aprender a submissão. Você aprende a adiar os seus desejos em favor da ordem do grupo. Isso é pesado. A paciência, que a gente geralmente vê como uma virtude, sendo na verdade um treinamento para a conformidade. E os outros pontos? O segundo é o elogio, ou a avaliação. Na escola, o aluno está sempre sendo avaliado, e não é só academicamente. Certo. O professor não elogia só a resposta certa, mas também o aluno que fica quieto, que não questiona. Que entrega o trabalho no prazo. Exato. Ou seja, a avaliação recompensa traços de personalidade, como disciplina e docilidade. E o terceiro, o poder. O poder. A estrutura é desigual por definição. O professor tem o poder, o aluno obedece. Eles aprendem, dia após dia, a se submeter à autoridade institucional sem questionar. Essas três coisas juntas. Elas formam cidadãos que aceitam a hierarquia, a espera e a avaliação constante como algo... Natural. É aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque depois de pintar esse quadro tão sombrio da escola como uma máquina de conformidade, o Giraud não joga a toalha. Pelo contrário. É nesse ponto que ele apresenta a proposta central dele, que é a virada de chave de todo o livro. O que exatamente ele quer dizer com essa ideia do professor como um intelectual transformador? Essa é a grande sacada. A palavra intelectual aqui não tem nada a ver com aquela imagem, sabe? Do acadêmico na Torre de Marfim, distante da realidade. Não é sobre elitismo, então? Não mesmo. Para o Giraud, ser um intelectual é uma função política e pública. Um intelectual transformador é aquele que une teoria e prática, reflexão e ação. Certo. Ele não só entende criticamente como a sociedade funciona, com as suas injustiças, suas desigualdades, mas ele atua para dar aos estudantes as ferramentas. O conhecimento, as habilidades. Isso, o conhecimento, as habilidades críticas, a linguagem, para que eles mesmos possam questionar essa realidade e agir sobre ela. Isso muda completamente o propósito da escola, então. Ela deixa de ser um lugar de treinamento para o trabalho e vira o que ele chama de esfera pública democrática. Pensa nisso. A escola, como um dos poucos lugares que restam na sociedade, onde pessoas de origens diferentes são forçadas a conviver, a negociar seus espaços, é um potencial imenso. Imenso. Uma esfera pública democrática é um espaço onde os estudantes não apenas aprendem sobre democracia, mas praticam a democracia. Eles aprendem a dialogar, a discordar com respeito, A investigar a realidade e, fundamentalmente, a desenvolver o que ele chama de coragem cívica. coragem cívica. Eu gosto desse termo. É a coragem de se posicionar. É mais que isso. É a coragem de assumir riscos em nome de um bem público. É a coragem de desafiar o status quo, de lutar contra a opressão mesmo que isso traga consequências pessoais. Uma escola que cultiva isso. Está formando cidadãos, não apenas futuros empregados. Ela está dizendo que a participação na vida pública é uma responsabilidade de todos. Ok, a visão é inspiradora, mas também parece um desafio gigantesco, quase utópico. Um professor sobrecarregado que precisa seguir um currículo, preparar alunos para um exame. Sim, a pessoa pode pensar, como eu faço isso na prática? Exato. Por onde eu começo? O Giraud oferece um caminho. Ele oferece. Ele diz que, para começar essa transformação, a gente precisa de uma nova linguagem, um novo jeito de enxergar e falar sobre educação, que vá além das planilhas de eficiência. Ele nos dá, ferramentas. Uma espécie de kit de ferramentas conceituais para fazer um diagnóstico crítico de qualquer prática pedagógica, de qualquer escola. Um kit de ferramentas, isso é útil. Então, se um pai, uma mãe ou um professor quisesse usar esse kit para entender melhor a escola, qual seria a primeira ferramenta? A primeira ferramenta é a racionalidade. A pergunta a se fazer é: qual é a lógica, o interesse, a missão real por trás do que se faz aqui? Um exemplo disso? Por exemplo, quando uma escola investe pesado num programa bilíngue focado em negócios, qual é a racionalidade por trás? É formar cidadãos do mundo ou futuros executivos? A resposta revela o DNA da escola. Entendi.
E depois de entender a lógica principal, qual a segunda ferramenta? A problemática. Problemática. Não é só sobre os problemas da escola, certo? Não. É sobre o que é dito e, mais importante, o que é silenciado. A problemática analisa as ausências. O que não é dito. Exatamente. Por que o currículo de história foca tanto em heróis europeus e tão pouco na história indígena e africana? Porque a biblioteca tem uma seção enorme de negócios e quase nada de filosofia. O que é deixado de fora nos diz muito. Certo. Então, primeiro a racionalidade para entender a lógica, depois a problemática para investigar o que é dito e o que é calado. Qual o próximo passo? O terceiro passo é usar a ferramenta da ideologia. E aqui, ideologia não é só de direita ou de esquerda, tá? É algo mais amplo. É sobre como certas ideias se tornam tão normais, tão senso comum, que a gente nem percebe que elas são construções. Por exemplo, a ideia de que o sucesso é puramente mérito individual. A meritocracia. Isso. A escola reforça essa ideologia o tempo todo, com quadros de honra, notas, e isso esconde as barreiras estruturais que alunos de diferentes classes enfrentam. A ideologia faz a desigualdade parecer justa, natural. E isso me leva direto à última ferramenta, que parece totalmente conectada a isso, o capital cultural. Exatamente. O capital cultural é como ter a moeda certa para um país. A escola opera com uma moeda específica. A linguagem culta, o conhecimento de arte europeia, certos modos de se comportar. A cultura dominante. A cultura dominante. Se um estudante vem de uma família que já usa essa moeda, ele chega na escola rico. Ele entende as regras do jogo. Mas se ele vem de uma cultura diferente? Com um dialeto próprio, com um conhecimento profundo de funk, por exemplo, ele chega na escola podre, mesmo sendo brilhante no seu universo cultural. A escola, ao validar só um tipo de capital, o da elite, acaba reproduzindo a desigualdade social. É impossível ouvir tudo isso e não pensar em Paulo Freire. A conexão é total. Total. Não é à toa que a apresentação do livro é dele. Freire parece ter encontrado no Giraud um parceiro de ideias, especialmente quando ele destaca no texto o conceito de história como possibilidade. O que essa ideia significa nesse contexto todo? Se a gente conectar todos os pontos, a história como possibilidade é o coração da esperança em todo o projeto do Giraud e do Freire. É a rejeição do fatalismo. Total. É dizer não à ideia de que o futuro já está escrito ou que será só uma repetição do presente. A história, para eles, não é algo que a gente assiste. Mas algo que a gente faz. Exato. As injustiças sociais, a desigualdade na educação, nada disso é uma condição natural. São construções históricas. E por serem construções, podem ser desconstruídas e reconstruídas. E aí que a educação se torna peça-chave. Precisamente. Se a história pode ser mudada, então a nossa capacidade de agir no mundo, o que eles chamam de subjetividade ou agência humana, se torna a coisa mais importante que existe. E onde se forja essa capacidade? Principalmente na educação. Uma educação crítica vira a ferramenta mais poderosa para despertar essa consciência e essa vontade de construir um futuro diferente. É por isso que o Peter McLaren, no prefácio, usa uma expressão perfeita para o sentimento do Giraud. Qual? Uma esperança militante. Esperança militante não é uma esperança passiva de sentar e esperar as coisas melhorarem. De forma alguma. É uma esperança que exige briga, organização, trabalho. É a esperança que entende que a transformação não virá de graça. Ela precisa ser conquistada. É uma esperança com os pés no chão. Isso. É informada pela crítica, mas se recusa a cair no cinismo. É saber que o cenário é difícil, mas que a possibilidade de mudança é real e depende da nossa ação. Então, o que tudo isso significa no final das contas? A gente fez uma jornada aqui. Saímos da visão da escola como fábrica. Com um professor técnico apertando parafusos. Isso, e chegamos na escola como uma arena democrática, com o professor intelectual agindo como um agente de transformação. A grande lição que fica de todo esse material é que a educação nunca, jamais, é neutra. Ou ela serve para nos conformar, para nos adaptar à lógica do sistema como ele está. Ou ela serve para nos libertar. Exato. Usando as palavras do próprio Paulo Freire que são citadas no livro, a educação ou funciona como instrumento usado para facilitar a integração na lógica do sistema atual, ou então torna-se a prática da liberdade. E o trabalho de Giraud é um apelo poderoso.
para que a gente, educadores, pais, estudantes, toda a sociedade, escolha conscientemente a segunda opção. E para encerrar, fica uma reflexão provocativa, uma pergunta que o Peter McLaren deixa no prefácio, totalmente inspirada por Giraud, e que, nossa, parece que foi escrita ontem. É uma pergunta muito atual. Como não sabemos o que é historicamente possível até que seja experimentado, como podem os educadores começar a fortalecer os estudantes para imaginarem um futuro no qual a esperança torne-se prática e no qual a liberdade possa ser sonhada, disputada e finalmente obtida? Uau! Deixar essa pergunta em aberto talvez seja o maior convite à ação que esse livro nos faz. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também